Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, certo? Hoje vamos aprender um pouquinho de palavras novas em inglês, né? E a gente vai aprender isso através de um método, né, de um autor que ele coloca para a gente, né, algumas situações que a gente possa ter, né, ao se deparar com algumas palavras, né, em português ou em inglês, né? Então, vamos começar, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Laís. É um prazer estar com vocês, né? Eu sou a professora de inglês do cursinho PT, certo? E vamos para mais uma aula. Eu espero que todos consigam, né, compreender aí o conteúdo, certo? Então, vamos lá para, né, os próximos slides. Né? Então, hoje, na nossa aula, a gente vai aprender, certo? 400 palavras em alguns minutos. Né? Vocês devem se perguntar, 400 palavras em poucos minutos que a gente tem? Exatamente. Né? Através de 5 regras, né, que alguns não conhecem, né? Através de 5 regras, a gente vai conseguir fazer, né, essa diferenciação entre o português e o inglês, tá? Então, para isso, a gente precisa conhecer essas regras, né? E para quem não acredita, vocês façam, né, a aula aqui, depois me diga se vocês vão conseguir, né? Eu quero que vocês pratiquem depois, né, para vocês estarem fixando o mesmo conteúdo. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir as regrinhas, mas antes a gente precisa entender, né, que existem as exceções. O inglês, ele tem as suas exceções, né? Cada conteúdo que vocês vão vendo, vocês vão entender, né? Vocês vão perceber que existem muitas regras. O inglês ele tem as suas regras, tá? Mas não é nada tão difícil que a gente não possa aprender, né? Então antes da gente passar, a gente precisa entender dessas duas coisas, dessas regras, né? E exceções, né? Então tem as exceções que existem, tá? E o segundo é que é normal a gente errar uma vez, errar outra, tá? E no final a gente vai conseguir entender exatamente, né, que é possível sim a gente aprender algumas palavras novas, tá? Vamos começar com a regra número 1. Né? O que é que traz a regra número 1? As palavras, o português ele é variado. Existem as suas terminações, assim como o inglês. O português, todas aquelas palavras que terminar com dade, que está aqui, né? Eu coloquei até em vermelhinho para chamar a atenção de vocês. A gente vai retirar esse dade e colocar o TY. A partir desse momento que a gente retira a dade da palavra e coloca o TY, aqui, igual aqui, nesse embaixo que eu mostro, cidade, city, automaticamente a minha palavra está em inglês. E aí a gente reverte, né? E se for ao contrário, a gente se depara numa prova, né? Ah, já sei o que significa, porque eu lembro que aquela regra que a Pro falou, as palavras terminadas em idade, ao colocar o TY no final, a gente tem uma palavra em inglês. E ao contrário, a gente consegue perceber isso, certo? E outros exemplos, outras palavras, né, que a gente tem. Então, por exemplo, cidade, que foi o que nós vimos, né? Cidade, city, velocidade, tiro dade, coloco TY, né? Velocity, simplicidade, simplicity, naturalidade, né? Aí colocando TY, naturality, né? Capacidade, capacity. Então, aqui, né, ao tirarmos o dade, né, da minha palavra, eu tenho palavras em inglês, tá? Então, aqui, se nós vermos essas palavras ou outras palavras com essas terminações, a gente já vai ter ideia, mais ou menos, do que significa. E já lembra, já se recorda dos cognatos. Os cognatos são aquelas palavras que se parecem com o português. Então, a gente precisa abranger isso nas provas de vestibular, prova de Enem. A gente precisa abranger isso, aproveitar dessas palavras. Né? Algumas não parecem tanto, né? Mas a que parece, a gente já precisa ter esse aproveitamento, né? Do que significa, porque na prova a gente precisa disso.
fazer a interpretação. E essa regra 1, ela vale, desses exemplos que eu estou dando, para as outras 4 regras, né? Porque são 5 regras, né? São diferentes cada uma, mas a forma da gente utilizar, ela é a mesma, tá? A regra número 2 é as palavras que terminam com são. Essas palavras que terminam com são, o que é que a gente vai fazer? Retirar e acrescentar o T e o N. A partir desse momento, o que é que vai acontecer, gente? Nação, nação, nação. E nação, a gente tem aqui tirado o são, colocado o T e o N. A palavra está em inglês. Vamos ver os outros exemplos, né? Para essa regra. Simplificação, simplification, nação, nation, né? Observação, tira, naturalização, também tiramos o são, sensação, também tiramos. Esses que estão em vermelho terminam em são, a gente vai acrescentar T-I-O-N em todos. E vale para outras palavras que não estamos vendo aqui também. Certo? E aí, ao contrário, a gente encontra lá na prova, a gente vai imaginar o que significa. Tá? Regra número 3, são para os advérbios que terminam com mente. Quando termina em mente, a gente vai retirar esse mente e colocar LLY. Porém, existem palavras que tiramos o mente, mas temos um L, que é o caso aqui do totalmente. Totalmente, ele já tem um L, a gente tira o mente, certo? Fica um L. E aí, nesse caso, a gente coloca LLY, a gente não vai precisar colocar mais 2 L's aqui, porque ia ficar 3 L's. Está errado. A gente vai inserir apenas um L e um Y, porque nós já temos um L nele. Então, totalmente, totally, né, a gente tem aqui uma palavra em inglês. Não é necessário a gente colocar 3 L's em uma palavra, que está errado. Se já tem um L, coloca só mais um. O certo é ter 2 L's e um Y. Tá? Mais exemplos, geneticamente, genetically, né? Naturalmente, naturally, oralmente, orally. Então, aqui nós temos, né? Nesse caso do oralmente, também ele é a mesma coisa, ó. Termina com mente, mas temos já um L nele. Nesse caso, a gente coloca só mais um L e um Y. Nos outros, naturalmente, também nós já temos um L, né? A gente coloca só mais um e um Y. E, geneticamente, a gente tira todo e coloca L, L, Y. Beleza? Vamos para a regra número 4, são as palavras que terminam com ência. E aí a gente vai tirar a ência e colocar a ência. Bem parecido, né, gente? E aí, por exemplo, a essência, a gente tira, fica a essência, né? Outros exemplos. Reverência, reverência. Frequência, frequência. Eloquência, eloquência. Aqui nós temos, né? Tirou o ência, coloca o ência. Viu ao contrário lá no inglês? Uma dessas vocês já vão saber. A gente sempre coloca ao contrário. Do português ao inglês, do inglês ao português. Certo? A gente tem formando palavras em inglês aqui. Tá, gente? Vamos passar para a quinta e última regra, que são as palavras. Vocês já ouviram falar em cognatos idênticos? São aquelas palavras que são português e inglês igual. Por que são iguais? Né? O que são cognatos? São palavras que vêm da mesma origem, gente. Então, por isso que eles são iguais. Né? Então, todas as palavras que terminam com a L, ele não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Né? Que são a gente costuma dizer cognatos idênticos. Então, essas palavras são idênticas. Tanto em português quanto em inglês, eles são iguais. Então, general, não muda nada, é general mesmo. Natural, natural, é a mesma coisa. É o total, total, general, general. Por aí vai. Terminou em AL, não iremos alterá-lo. Tá? São os cognatos idênticos. E aqui, gente, é interessante a gente aprender essas palavras, né? Porque a gente vai deparar, pode deparar com alguma delas lá. E a gente reconhecendo, entendendo essas regrinhas, né? Quando a gente for para a prova, ou até coisas que a gente aprende em inglês, não só para provas, a gente aprende para o nosso dia a dia, né? Isso vai ajudar a gente, né, a resolver muitas coisas nas nossas provas, nas nossas situações.
né, que a gente se depara em algum momento da nossa vida, né? Então é isso, gente. Mário, ele é um jornalista brasileiro que trabalha há 30 anos, né, como intérprete, né? E eu tirei esse foi um estudo dele, né, que vai ajudar vocês, vai ajudar outras pessoas, né, a aprender um pouco mais do inglês, né? E vamos lá para as, né, espero que vocês tenham compreendido e entendido, né? Coloque em prática, né? Pegue as palavras em português, transforme em inglês, pegue em inglês, transforme em português. Use essas regrinhas que vocês vão usar ainda mais. Certo, gente? Um beijo a todos vocês e boa semana a todos e bons estudos também. Beleza? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.